nosso tema ele é cidadania, uma lição que se aprende desde cedo. E esse tema, né, hoje de direito constitucional ao voto, e a gente focou nos jovens de 16 a 18 anos. E o porquê a gente focou nesse público? Porque para essa faixa etária, o voto não é obrigatório. Tá? Então a gente quis entender, na verdade, o porquê o jovem tem se afastado das urnas. E o tema do trabalho, né? Aqui é a nossa equipe, né? O Thiago e eu. E o nosso trabalho ele vem sendo acompanhado pelo professor Leandro. No semestre passado, nós tivemos aí a matéria de direito eleitoral e essa matéria despertou em nós dois, né, o interesse, né, sobre o tema, sobre toda essa gigantesca estrutura que a gente vê funcionando hoje no país para que a gente garanta as nossas eleições de forma tranquila, transparente, né, e todas as garantias que o voto nos traz. Né? Só que o tema me chamou a atenção e comentando com o Thiago, como professor, resolveu virar justamente o assunto desse estudo. Eu tenho uma filha, né, que em 2022, um mês antes da eleição presidencial, tinha recém completado 16 anos. E conversando com ela naquela época, a gente viu uma tremenda apatia referente ao tema eleitoral. E eu quis entender, né? Por quê? Porque isso é um direito tão caro, né? Não sou tão caro para nós conquistarmos isso hoje, né? Que os jovens não dão esse valor. Né? E conversando com colegas dela na época, né? A gente via que essa apatia, ela se disseminava sobre todo esse público, né? Dessa faixa etária. Então, justamente isso nos trouxe o interesse em tentar entender por que esse público jovem se afasta das urnas, não tem esse interesse, e o que a gente pode fazer para tentar atraí-los. Como trazer isso? Né? Então é um tema que começou como eleitoral e se transformou num tema constitucional, numa positivação de direito. Como positivar esse direito tão interessante e tão importante? Né? E aí, a gente vai falar um pouquinho dessa história do direito, como é que isso começou. Boa noite a todos. Antes da gente falar sobre o voto no Brasil, é importante saber a história, como que chegamos até hoje, como que conseguimos conquistar esse direito à cidadania, né? Então começamos, porque não era assim, claro, foi uma conquista, né? E a história do voto no Brasil, ela é marcada por lutas. Consequentemente, até hoje, graças a, né, viemos a ter as conquistas. Na primeira Constituição, em 1824, o direito ao voto ele era restrito aos homens maiores de 25 anos que comprovassem uma renda mínima. Em 1891, continuou somente aos homens, porém com 21 anos, e aí se excluiu a renda mínima. Somente em 1932 é que as brasileiras tiveram o direito ao voto e a ser votado. Em 1964 tivemos o regime militar, no qual foi proibido o voto ao presidente, governadores, prefeito e senadores. Em 1985, com uma mobilização do Diretas Já, nós conseguimos conquistar novamente esse direito ao voto livre e direto. E na Constituição de 1988, que nós garantimos o voto livre, direto e secreto, no qual, no seu artigo 14, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha C, ficou estabelecido o voto facultativo, acima dos 16 anos e menos de 18 anos. Então foi uma conquista a esse direito após muita luta, a esse direito e dever à cidadania. Para a gente chegar a essas conclusões, né, a gente precisava entender, né, como é que isso funciona, o porquê, né, desses números. E aí a gente tem hoje um vasto, né, material disponibilizado tanto pelo IBGE quanto pelo próprio TSE, e a gente resolveu trazer um pouquinho desses dados para que vocês compreendam o universo que a gente está falando. Então veja, essa notícia aqui do valor econômico, né, traz para a gente aqui a queda no número de eleitores. Aqui a gente está falando
em relação ao alistamento eleitoral, ou seja, a quantidade de títulos eleitorais emitidos para os nossos cidadãos. E vocês podem ver que aqui, desde 94, né, na série histórica, nós chegamos aqui em 2022 com o menor índice de participação ou de representatividade dos jovens perante todo o eleitorado nacional. Então, em 2022, os jovens na faixa de 16 a 17 anos representavam apenas 10% do eleitorado nacional. Olhando para os números do IBGE, talvez fique aqui evidente o porquê disso. Né? Aqui a gente tem a nossa pirâmide etária, né, do IBGE, onde a classificação mostra que justamente aqui na classe dos 15 aos 19 anos, nós temos um comparativo entre os anos de 2010 e 2022. Notem, na cor mais escura, aqui, lado esquerdo, aqui, né, são homens, aqui, mulheres, né? Nós temos uma severa redução em relação a 2010. Então, aqui, na cor mais clara, nós temos o ano de 2010, tanto para homens quanto para mulheres, né? E no ano de 2022, vejam que a população vem reduzindo, né? A população jovem brasileira vem sendo reduzida gradualmente. Enquanto a gente fala aqui de populações já mais, de uma idade já mais avançada, né? A gente tem um avanço nessa quantidade. Então, realmente, né, fica comprovado aqui que a pirâmide etária brasileira está se invertendo. Né? Então, é natural que a gente tenha uma quantidade menor de alistamentos, né? De alistamentos de jovens criando, né, fazendo lá seu título de eleitor. Em contrapartida, é interessante estudar os números mais recentes aqui, onde a gente tem uma participação de jovens de 16 a 17 anos, né, com um crescimento de 52%. Aqui a gente está falando em participação. Lá a gente estava falando em alistamento eleitoral. Lembra? O voto para o jovem de 16 a 18 anos, ele é facultativo. Então o jovem pode ter o título, mas não comparecer às urnas. Né? Aqui, o comparecimento às urnas cresceu 52% quando a gente compara as duas últimas eleições presidenciais, eleições de 2018 e de 2022. E quando a gente compara as eleições municipais, né, aqui de 2020 e 2024, esse número chega a 78%. Mas a que se deve isso? Nós temos uma diminuição do público-alvo, do público jovem, mas nós temos um crescimento na participação, na qualidade dos eleitores dessa faixa etária. Né? Por que isso? Para cientista política, né, Marcela Machado, né, nesse gráfico aqui, a gente tem uma evolução do nosso eleitorado. Né? Então a gente vê aqui que no ano de 2016, a gente ainda tinha um pico do eleitorado, né, nessa faixa etária, né, e que isso sofreu uma oscilação, e a partir aqui, ó, de 2018 a 2022, ela voltou a crescer. Né? E para a cientista Marcela, né, alguns dos fatores que fizeram com que essa mudança aconteça está justamente aqui relacionado à mudança do cenário político. A política não é mais a mesma, a forma como se faz política não é mais a mesma. E aqui nós temos introduções de redes sociais, de vídeos, de linguagens mais palatáveis ao jovem. Se a gente notar hoje, nós tivemos em 2018 um presidente eleito por conta de rede social. Um presidente eleito que não fez campanha política no modelo tradicional. Pesquisas mostram, né, que apenas 5% dos jovens assistem TV. TV hoje, na TV aberta, né, tem acesso à campanha política através da TV. Então, as redes sociais, elas têm ganhado um protagonismo bastante grande nisso. E o jovem passa muito tempo diante delas. Né? E justamente trazendo esse contexto, a gente vai trazer também um pouquinho do estudo, né, em relação à influência dessas redes sociais. Aí a gente entra à esfera agora da política, jovens e redes sociais. Hoje, as redes sociais
São os principais meios de comunicação para atualizações, principalmente nessa faixa etária de jovens. E a política, aonde entra nisso? Tendo o acesso à grande população hoje, muitos candidatos, muitos eleitores utilizam das redes sociais para buscar informações. Então hoje a política, jovens, as redes sociais estão sendo muito buscadas por todos. Mas o que as redes sociais têm a ver com isso? Segundo uma pesquisa do IBGE de 2021, quase 85% da população utiliza a internet e redes sociais, principalmente acima dos 10 anos, ficando mais dos 10 anos aos 29 anos. Então o acesso hoje é muito mais fácil às redes sociais e os candidatos à política já estão sabendo disso. Temos aqui, no ano de 2018, uma pesquisa feita pelo Instituto Data Senado, no qual ele mostra que 45%, quase a maioria, 45% da população utilizou das redes sociais para se informar e para decidir o seu voto. Isso é muito importante se a gente pensar no âmbito geral, que antigamente se falava muito em rádio e televisão aberta. Hoje se utiliza, quase a maioria da população se utilizou da rede social. E aqui temos um gráfico que mostra isso, 45% rede social, e as redes sociais mais utilizadas nas eleições de 2018, como bem o Márcio falou, nós tivemos um presidente eleito praticamente utilizando a rede social, que foi o Facebook, o WhatsApp, o YouTube, o Instagram e o antigo Twitter, que hoje é o X. O brasileiro ele fica conectado mais de 5 horas por dia e é o segundo no ranking global. Então isso é muito importante a gente citar a importância hoje da rede social no cunho político. Aí temos aqui algumas iniciativas que visam ampliar a participação dos jovens nas eleições. O TSE, juntamente com os tribunais regionais eleitorais, desenvolveu um programa de conscientização conhecido como Jovem Eleitor, com o objetivo de informar alunos de escolas municipais, estaduais e federais. Foram feitas palestras, vídeos em escolas, inclusive entregues algumas cartilhas para tentar atrair mais esse público jovem. No Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, através da Justiça Eleitoral do Amapá, foi feita uma iniciativa do Eu Decido, que era para tentar também atrair os jovens para tirar o título dos 15 aos 17 anos. Inclusive lá foi proposto por iniciativa dos governos, prefeitura e projeto de lei, no qual esses jovens, ao tirar o título e participar mais ativamente do processo eleitoral, vinham a ter incentivos como a meia entrada em jogos, lazer, cinema, uma forma de atrair o jovem ao processo eleitoral através de incentivos, além das redes sociais, buscar essa participação mais ativa. E tivemos também neste ano, no dia 8 de abril de 2024, uma divulgação pelo YouTube de um vídeo feito pelo TSE, que foi com a participação de jovens que votaram pela primeira vez. E foi feito ali algumas perguntas sobre como foi participar do processo pela primeira vez. E a secretária de Comunicação e Multimídia do TSE, Gisele Siqueira, ela diz por que a intenção de fazer o vídeo, que o interesse dos jovens pela política tem crescido e a entender o comportamento e as motivações desse público que está conectado quase